Olá, boa tarde. Espero que vocês estejam todos muito bem. Estou sem. Estão me ouvindo ou não? Tá aberto. Vocês estão me ouvindo? Diga aí, gente. Todo mundo me ouvindo? Então, é claro, alto e claro, que bom. O maridão disse ali que não estava, não. Então, gente, muito bom domingo para vocês. Hoje nós vamos falar de um assunto que todo mundo sabe, acha que sabe, mas será que a gente sabe mesmo o que é uma anemia? Será que a gente entende os diferentes tipos de anemia? E será que a gente sabe os riscos de ter anemia? Eu achei esse assunto bastante curioso. Eu estou fazendo uns cursos de hematologia e eu falei, gente, eu preciso falar desse assunto, porque a gente acha que sabe e a gente às vezes não dá importância. Então, hoje a gente vai falar sobre anemia, sobre os tipos de anemia, sobre os riscos de anemia, sobre os tratamentos e eu tenho certeza que você vai se surpreender. Quem sabe aqui o que a gente precisa suplementar quando tem anemia? Diz para mim aqui e quem acertar vai ganhar um prêmio. Eu tenho certeza que alguém vai acertar aqui. Vamos lá? O que a gente precisa suplementar? Já tem uma galera aí respondendo, que legal. A gente vai fazer a live e não vale, hein? Não vale responder depois. Tem que ser agora, agora, agora. Quero todo mundo que sabe aí respondendo. O que precisa suplementar quando a gente está com anemia? Então vamos lá. Estou vendo uma galera aí chegando bem pertinho, quase acertando, ou acertando metade. Então a gente vai entender melhor agora. Vamos lá. Deixa eu mudar aqui. Isso. Anemia, tipos e riscos. Você sabia que tem vários tipos de anemia? A gente acha que só tem um tipo de anemia, né? Que falta ferro. Ué, claro, mas óbvio, né? Vamos ver. Bom, quais são as possíveis causas de anemia? Então vamos lá. Sangramento excessivo, né? Se você tem. Gente, por sangramento excessivo, pode ser aquele que a gente vê e aquele que a gente não vê. Por exemplo, se você tem uma gastrite, você pode estar fazendo um sangramento e, por isso, ficar com anemia. Sabia disso? Quem sabia, me responde aí. Menstruação excessiva, claro, as mulheres, de um modo geral, têm menos, né, ferro que os homens por conta da menstruação. E algumas têm uma menstruação fluxo bem excessivo. Era o meu caso, né? Agora já tem quase uma década que eu não menstruo. Mas eu tinha menstruação excessiva, sim. E isso pode ser uma das causas da anemia? Pode, mas isso pode mascarar também reais causas da anemia. Deficiências de vitamina, tá vendo por que você não podia? Vitaminas como vitamina C e vitaminas do complexo B. Câncer. Tem alguns tipos de cânceres que envolvem anemia. Fatores genéticos, sim, muitos fatores genéticos podem causar anemia. Destruição do baço, sim. Eu acho que eu vou fazer uma live só falando do baço. Eu já fiz, mas acho que tem 5 anos que eu falei só do baço. Acho que eu vou falar, porque o baço é um órgão tão importante e a gente meio que nem sabe. Para que serve o baço? Né? Então a gente vai aprender bem em breve. Eu prometo me lembrar de falar sobre o braço. Bom, o que a gente precisa suplementar quando a gente está com anemia? B9 ou B12, claro, a gente vai chegar no B9, B12.
Você já tinha ouvido falar em B12 para tratar anemia? É, a B12 é essencial para tratar anemia, tá? Porque sem a B12 você não consegue absorver o ferro, tá? Você não consegue assimilar bem o ferro. Então, a B12 é muito importante nessa construção da medula espinhal, né? Porque as células vermelhas, glóbulos vermelhos, são construídos dentro da medula espinhal. Então, lembra, gente, quando eu falo que o intestino tem tudo a ver com o cérebro? Então, toda a ligação do sistema nervoso central com o cérebro passa da absorção de vitamina B12. Então, Clara, você está me dizendo que aquelas pessoas que têm hiperhomocisteína, né, daquela mutação que você sempre fala, podem também ter anemia? Por exemplo, crianças que têm dislexia, que têm TDAH, que têm autismo, pessoas que têm depressão, Alzheimer. O que isso tem a ver? Vamos aprender mais? Será que tem a ver? Bom, presta atenção. Vitamina B12 é essencial no tratamento da anemia. Não sei onde que eu tenho que apertar isso aqui, a luzinha não vai. É chique, mas para mim que não sou chique não funciona. Então vamos no dedômetro. Olha, gente, outra coisa super importante, outra vitamina é a vitamina B9, o folato, né? O folato ajuda na produção dos glóbulos vermelhos, na síntese do DNA, tá? Então, lembra que sempre a tia Clara fala das doenças mitocondriais, né? As doenças mitocondriais que fazem a gente não ter energia. Então, o ácido fólico é muito importante nessa produção de ATP, de energia. Energia. E o que será que é uma anemia? A gente vai falar daqui a pouco. Portanto, o folato, a vitamina B12, ou seja, B9, B12 e a vitamina C são essenciais para o corpo digerir e utilizar as proteínas. Ué, Clara, o que tem a ver proteína com os glóbulos vermelhos? O ferro, ele produz um tipo de proteína, e se você não tiver a B12, a vitamina C e o ácido fólico, você não absorve proteína, tá bom? Então, tá ficando bom essa conversa, né, gente? Vocês sabiam disso? Vamos lá. A vitamina C. A deficiência de vitamina C provoca uma doença, uma enfermidade chamada escorbuto. O escorbuto é uma debilidade, a pessoa fica assim meio fraca, meio amarela, meio cansada, é muita apatia mesmo, né? E esse escorbuto vem exatamente da falta de vitamina C, porque sem vitamina C você não absorve o ferro. Então, aqui em casa, por exemplo, o Veico já sabe, se ele come feijão, ele tem que comer junto com o feijão uma laranjinha. Por quê? Porque o ferro do feijão só vai ser absorvido se for junto com a vitamina C. Vamos agora falar o que é anemia e os tipos de anemia, né? Porque tem vários tipos de anemia. E olha lá, minha blusa vermelha hoje combinando com os glóbulos vermelhos. Só agora que eu vi. Não foi proposital, viu, gente? Não é um branding. Não estou criando aí em vocês uma... Bom, vamos lá, gente. Então, o que é anemia? A anemia, ela é uma falta de oxigênio, sabia? É falta de oxigênio. Então, a gente vai perceber que sintomas de falta de oxigênio podem significar anemia. Por exemplo, a dificuldade para respirar. Pessoas que têm respiração curta, essas pessoas
são pessoas que provavelmente têm anemia, respiradores bucais, respiração curta. Eu, por exemplo, adoro cantar, mas eu tenho muita dificuldade de cantar por causa do alto grau de anemia, porque eu não consigo levar o ar até o diafragma, portanto, tenho muito menos oxigênio. Oxigênio é vida, né? E se a gente não tem oxigênio, o que será que acontece? Vamos lá. Palpitações. Então, irritabilidade, insônia, palpitação, falta de libido. Aí, se você vai no médico e fala assim: ai, doutor, olha, eu vivo irritada, eu não consigo dormir, eu não consigo me concentrar em nada, e aí eu acordo com meu coração acelerado. O que ele te dá? O que ele faz? Ele vai olhar se você está com anemia? Não, vai te dar um ansiolítico na vida. Por isso, gente, é muito importante vocês saberem e vocês se conhecerem e vocês pesquisarem. Então, a minha dica para vocês é: toda vez que você fizer um exame de sangue e alguma coisa aparecer fora daquela área de referência, anota e vai perguntando para o médico. Se ele pode dizer assim, isso é normal, você vai ouvir muito isso. É normal. Eu tinha marcadores que todos os exames de sangue, eles apareciam. E o que eu fazia? Eu pensava assim, gente, se todo exame de sangue isso aparece, isso é algum problema. Aí eu mandava para amigos, médicos amigos, enfim, para várias pessoas, e eles falavam assim, isso é normal, está tudo normal. Eu disse, gente, normal não é. Normal não é. E escondia, gente, um processo muito, muito, muito sério, né? Eu vou contar para vocês no decorrer. Então, tem alguma anormalidade? Anota como você estava se sentindo naquela época. Então, qualquer coisa que venha diferente no seu exame de sangue, anota e não esquece. E mesmo que seu médico diga que está normal, você presta atenção e mantém aquela anotação. Apareceu de novo, opa, e memoriza como é que eu estava me sentindo naquela época, né? Anemia perniciosa. Gente, eu acho que está faltando um negócio aqui. É isso aqui que eu queria. Bom, então, a anemia ferropriva é a anemia mais fácil e aquela que a gente conhece por deficiência de ferro. Então, você vai com a sua criança no médico, ele fala, mãe, tá com uma anemiazinha. Olha, toma um sulfato ferroso que vai ficar tudo bem. Verdade? Será? Não. Se sua criança tem anemia, descubra o porquê dessa anemia. Muito provavelmente a sua criança pode ser celíaca. A pessoa que é celíaca, ela não absorve as vitaminas do complexo B, elas não absorvem as vitaminas, por exemplo, vitamina C, vitamina B, os folatos. Então, ela vai ter sempre anemia, tá? Mesmo que você dê bastante comida com ferro e até suplemente com ferro, se a sua criança for celíaca, e presta atenção a respeito de uma coisa, a respeito de celíaca. Eu sempre perguntei aos meus médicos, eu sou celíaca? Eu acho que eu sou celíaca. Eu acho que eu sou celíaca. Aí eles me acham o quê? Essa mulher, como é que é o nome daquelas pessoas que procuram doenças? Eu vim procurando doença, né? Então, eu já ficava com vergonha de falar. Parei de comer glúten. E aí, os médicos diziam, mas por que você não come glúten? Eu dizia, porque eu sou intolerante. Não, mas você não é celíaca. O detalhe é, eu sou celíaca e quando eles faziam o exame, esse exame não é preciso e era exatamente numa época que eu não comia o glúten, e eles estavam ali medindo a intolerância ao glúten. Então, só quando eu mesma pude prescrever para mim um exame genético
Aí veio, eu sou celíaca, ou seja, muitas vezes os médicos falavam assim, que besteira, para que você para de comer glúten, você não é celíaca? Aí quem não gosta de comer um glutenzinho, né? Um pastelzinho, um bolinho, uma coisa, aí eu ia, comia o treco, passava mal, gente, a vida foi assim, até que agora eu descobri, eu sou celíaca. Então, eu sei que é bom quando a gente recebe uma notícia dessa assim, não, mas ela não sou celíaca, então vamos comer as besteiras, né? Mas pode ser, tá? Outra coisa, gente, pode ter um câncer aí, pode ter problemas no intestino, pode ter parasitas, verminoses. Então, quando o médico disser, olha, mãe, seu filho está com uma anemiazinha, não aceita isso como uma coisa que, não, só dá uma suplementaçãozinha, tá tudo bem. Não, existe ali uma imunodeficiência. E principalmente, mãe, se sua criança tiver diarreia, tiver uma tendência à diarreia, vocês têm que se preocupar, tá bom? Porque essa deficiência de ferro, isso se a anemia for ferropriva, porque os médicos tratam todas as anemias, e eu vou falar depois para vocês de quais anemias eu tinha, e o médico chegou a dizer para mim, você tem que tomar ferro para o resto da sua vida. Se eu tivesse feito, não estaria viva. Então, vamos prestar atenção, porque os médicos tendem a achar que toda anemia é ferropriva, e não é. Então, vamos lá. Como é que eu volto aqui, Petri? Deixa eu ver se eu consigo voltar. Voltei. Anemia perniciosa. Os principais sintomas de anemia perniciosa são formigamento das mãos e dos pés, assim, uma falta de apetite, porque você fica com um pouco de náuseas. Você fica com um pouco de náuseas, você fica com um pouco de enjoada. Então, se você tem a sua criança que não come, que é enjoadinha para comer, sabe? E tem uma outra coisa, se ela sangrar o nariz, já viu as crianças que sangram o nariz? Então, se a sua criança sangra o nariz e ela tem uma anemia, comece a investigar a razão dessa anemia, porque pode ser uma questão genética, como da anemia perniciosa. No caso da anemia perniciosa, a pessoa tem uma total incapacidade de absorver a vitamina B12, tá? Então, a anemia perniciosa, ela é assim, quando você tem uma anemia ferropriva, você tem os glóbulos, né? As células, elas são pequenas, são microcíticas, né? Que chama. Microcitose, então vem aquilo assim, microcitose no exame. Já na perniciosa, vem macrocitose. Então, elas ficam grandes, tá? Mas isso não quer dizer que tenha muito sangue. Ainda continua sendo uma anemia, tá bom? Mas é importante a gente olhar. Funciona quando quer. Então, vamos ver quem são as pessoas que têm suscetibilidade para ter uma anemia perniciosa, tá? Que é uma doença congênita, hereditária. Então, presta atenção, meus amores, presta atenção. Se mesmo que você tenha uma criança e ela tem esse tipo de coisa, o que você vai observar? Se na sua família pessoas têm problema de tireoidite crônica, tá? Doença de Addison, eu falo muito da doença de Addison, porque a doença de Addison ela é reconhecida como uma doença rara, simplesmente porque os médicos, na maioria, não sabem diagnosticar, tá? Eu tenho Addison e eu sei como foi difícil passar minha vida toda dizendo para eles, caramba, tenho Addison. Não, se você tivesse, você não estava nem falando, blá, blá, blá. Caramba, faz o exame, faz o exame, vai tá lá. A hipocondríaca de novo. Dá-lhe chamar a pobre da tia Clara de hipocondríaca, agora eu lembrei o nome.
Gente, tireoidite crônica na família, pessoas que têm doenças de graves, eu já falei aqui sobre doenças de graves. Uma outra coisa que os médicos têm muita dificuldade de diagnosticar é o hipoparatiroidismo e o hipopituitarismo. Eita, pronto, TDAH difícil, né? Tá, esses estão ligados à paratireoide. Não tem nada a ver com tireoide, tá, gente? Mas é a paratireoide, é o timo. Pessoas que têm diabetes do tipo 1, vitiligo ou disfunção testicular. Então, se você tem alguém na família com esse tipo de doença, você tem uma criança que está com uma suspeita de uma anemia perniciosa ou é uma anemia que ninguém sabe por quê, então presta atenção e pede uma investigação. Leva seu filho num hematologista e mesmo fica no pé do cara ou da médica, tá? Fica no pé até você saber qual é a razão da anemia do seu filho ou da sua filha ou de você mesmo, né? Anemia megaloblástica. Os principais sintomas é cansaço, dor de cabeça, problema de concentrar, dispneia, né? Aquela parada respiratória à noite, dificuldade para respirar, palpitação e irritabilidade. De novo, eu estou dizendo, se tem uma criança com anemia, aí ela é uma criança irritadiça, é uma criança cansada, é uma criança que está com dor de cabeça, então é uma criança que chora, é uma criança que não tem rendimento escolar, sabe? E ela tá com anemia e você tá ali dando, entendeu? Anfetamina para sua criança. Então, gente, vamos prestar atenção. A anemia megaloblástica, né? Os blastos, eles são, como diz o nome, né? Eles são agrandados, tá? Ela está relacionada a problemas digestivos e também associados à deficiência de vitamina B12. É uma anemia de B12. E ferro, Clara, é uma anemia por deficiência de B12. Vou repetir, é uma anemia por deficiência de B12. Então, quando eu falo para vocês que o B12 causa problema, a deficiência de B12 causa problemas neurológicos, causa problemas no sistema nervoso central, irritabilidade, dor de cabeça, cansaço, fadiga, blá, 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 ele pode ser a causa também de uma anemia genética, que é por falta do ácido fólico e da B12. Tá bom? Importante vocês saberem disso, gente, porque às vezes está lá o marcador de anemia e você, essa é uma anemiazinha, come mais carne, come mais ferro e não adianta nada, piora o quadro. A gente vai entender que você pode piorar o quadro, tá? Então vamos lá, ele é um defeito no DNA. E a tia Clara mostra aqui que mais da metade da população tem uma mutação, e não está sempre relacionada a essa mutação, não, tá? Mas tem uma mutação, que é o MTHFR, que você não absorve a vitamina B12, o ácido fólico, a coenzima Q10 e por aí vai, tá bom, minha gente? Então, anemia por déficit de ácido fólico, a gente precisa tomar. Só que, meus amores, tomar B12 sintética, eu vou fazer uma live na semana que vem só falando sobre a B12 e o ácido fólico, que vai ser no grupo de TDAH. Sabe aquelas lives que eu estou fazendo nos sábados para TDAH? Então fique ligado, porque vocês vão ver o risco de suplementar B12 e ácido fólico sintético. É um risco absurdo. Então, a gente já sabe que não pode correr para a farmácia e comprar B12 e ácido fólico. Até porque você não absorve. Os médicos, eles aplicam injeções, porque nas injeções eles entendem que a absorção é maior, mas ainda assim, só um minuto. Eu vou falar para vocês, eu já tomei muitas dessas injeções, gente. É horrível. E a deficiência de B12 de ácido fólico, porque a pessoa pode falar assim,
Ah, mas o meu filho não tem deficiência, eu fiz exame de sangue, não tem. Meus amores, você não consegue detectar pelo sangue se a pessoa tem deficiência de B12 e B9. O diagnóstico de deficiência de B12 e de B9 é pelos sintomas, tá? Porque você pode ter essa deficiência e o teu sangue está normal. Eu tenho deficiência de B12 e no meu sangue é alto, tá? Porque eu sempre suplementei, ela leva 5 anos para mostrar. Então, você pode ter uma deficiência hoje e você só vai dar conta disso daqui a 5 anos, porque se você tomou, ela vai parecer alta no seu sangue por 5 anos, beleza? Então, vamos ficar ligados, apareceu uma anemia, vai ao hematologista e investiga até você ter uma resposta. Que tipo de anemia é essa? E fica ligado que os erros acontecem. Anemia hemolítica. Quais são os sintomas? Dor de cabeça, dificuldade para concentrar, dificuldade para respirar e aumento do baço. Gente, o baço ele fica aqui do lado esquerdo, abaixo da costela, um pouquinho para mais para a esquerda, assim, para trás. Você começou a sentir um pouquinho de dor aqui, ou uma dificuldade, se você é mulher, o sutiã está incomodando, e isso pode ser um agrandamento do baço. Então, se você tem anemia tem o sintoma do baço, mas corre muito, e vai para o médico e não sossegue até eles te responderem que tipo de anemia você tem. Porque pode ser uma anemia hemolítica, que é muito séria, e você pode perder o baço ou ter problemas muito maiores e até morrer, né? Então, a anemia hemolítica, ela tem uma causa, assim, autoimune, geralmente. Então, pessoas que têm problemas autoimunes, tipo, deixa eu ver se eu coloquei aqui, não coloquei, tipo lúpus, vários tipos de doenças autoimunes, né? Então, a pessoa tem lúpus, tem, enfim, várias doenças autoimunes, ou não tem, mas tem fibromialgia, tem problema nos ossos, tem isso, tem aquilo. É importante, tem anemia, é importante investigar que tipo de anemia é, tá? Normalmente ela pode dar assim, alguns tipos de gânglios alterados, então é importante olhar. Anemia falciforme. Quem mora no Nordeste, principalmente na área de Salvador, porque os negros afro-americanos têm uma tendência maior a ter anemia falciforme, tá? Então, quando acontece, você pode até não ser negro, mas se a tua mãe tem uma descendência e o seu pai, você pode fazer uma anemia falciforme. E nem sempre os médicos conseguem identificar, tá, gente? Então, o que aconteceu comigo? Eu ficava falando para os médicos, gente, eu acho que eu tenho anemia falciforme. E lá vem a hipocondríaca. E eu ficava, gente, mas só pode ser, olha aqui, ó, tem anistose, tem microcitose, só pode ser anemia falciforme. Ai, não, vamos ver isso. Aí, nem sempre a descoberta da anemia falciforme, ela é fácil. Eu fiz vários estudos genéticos e uns falavam assim, estudos genéticos, viu, gente? Caríssimo, pagar 10 mil para vir assim, tem beta-talassemia, que é uma hemoglobinopatia. Mas é simples. E eu não me conformei. É isso mesmo, gente. Não estou vendo isso aí com cara de beta-talassemia. Não é. Até que encontrei uma hematologista que falou assim: não, isso não está com cara de beta. Vamos fazer os estudos. Aí outros estudos genéticos vieram com o diagnóstico de alfa-talassemia, aí já vem com uma talassemia mais severa e uma hemoglobina C. E eu continuei, não é. Isso é anemia falciforme. E os médicos encrencando comigo. Não, mas é falciforme. Então a gente pediu, né, alguns outros exames
E aí sim, a anemia falciforme, ela faz você ter uma imunodeficiência. Então, você fica com muitas inflamações, você pega tudo que é vírus, né? Você fica. Na verdade, não é bem vírus. Você pega vírus, mas ela ativa tanto o seu sistema imunológico que você meio que fica protegido, por exemplo, da malária. Foi assim que descobriram a anemia falciforme, né? Porque eles pegaram um grupo de negros, né? De afro-americanos. E aí eles perceberam que essas pessoas não faziam a malária. Então, por quê? Né? Aí eles foram ver e havia uma coincidência entre essas pessoas. Elas tinham a célula, olha só, a gente está vendo, ela é diferente, né? Ela é diferente, ela parece uma foice, né? Então, veio o nome de anemia falciforme. Em inglês é sickle cell, né? Célula de foice, formato de foice, tá? Dentro da anemia falciforme, você pode ter outras hemoglobinopatias, que podem ser, talvez, nem uma falciforme, eu acabei de falar, né? Você pode ter uma hemoglobina C, você pode ter uma beta-talassemia, você pode ter uma alfa-talassemia. O que os médicos se enganam, normalmente eles dizem assim: ah, mas isso tem problema nenhum, você não vai nem ter, vai viver normal, se você não for falciforme, se você tiver o traço. E ele vai dizer assim: não, mas isso, ó, tem problema nenhum, você vai viver normal. Não é verdade, tá, gente? Por quê? Existem talassemias que estão associadas a genes da parte óssea. Lembra que os glóbulos vermelhos são produzidos na medula óssea. Então, se você, além da talassemia, tem doenças autoimunes, tem problemas ósseos, corre atrás, porque associando com alguns genes da parte óssea, você pode ter consequências muito graves, tá? É o meu caso, e eu acabei fazendo uma leucemia mieloide, que foi uma consequência de uma ciclicel, de uma anemia falciforme não tratada. Então, gente, a gente precisa falar do excesso de ferro, porque é o oposto da anemia, né? A hemocromatose, ou seja, o excesso, né, da coloração vermelha, né, nas células, o excesso, ele tem sintomas muito parecidos com os da anemia. Cansaço, fraqueza, impotência, dor abdominal, perda de peso, dor nas articulações, queda de cabelo, né, alteração, uma dismenorragia, né, que chama, né, quando a pessoa fica sem menstruação, arritmias, edemas, né, inchaço, então, atrofia testicular. Então, isso pode ser. É importante você ver, porque às vezes você vai no médico, você tá achando que tá com uma anemia, né? Aí você vai no médico e fala assim: ai, doutor, eu tô achando, porque tô cansado, eu tô assim, eu tô assado. Aí ele vai lá e fala assim: nada, você tem até muito ferro. Opa, presta atenção, porque pode ser também prejudicial. Tem uma anemia que eu aposto que você nunca ouviu falar, que chama-se anemia inflamatória. Ela é uma anemia que ela está associada a questões fúngicas, bacterianas e virais. Como é isso? Claro. Então, vamos lá. Lembra que a tia Clara sempre fala do seu microbioma, né? Então, se você tem uma carga fúngica muito grande, muitas bactérias, vírus, você não vai absorver os nutrientes, porque a tua flora bacteriana está ali alterada, né? Lembra, verminose, fungos, bactérias, isso acontece muito com as crianças TDAH, por exemplo, e com as pessoas que têm depressão, esses sintomas. Por quê?
Essas pessoas têm uma flora bacteriana alterada, então elas não absorvem vitamina B9, elas não absorvem B12, elas não absorvem vitamina C. E aí o que acontece? Ela vai apresentar mais quadros virais e mais questões neurológicas, e ela vai tomar os medicamentos para melhorar a questão do humor, a irritabilidade, o cansaço, a depressão, e aí ela vai piorar esse quadro. Então, presta atenção, presta atenção. Se você tem lúpus, artrite, sarcoidose, vasculite. Então, assim, esse quadro é o quadro da tia Clara, né? Então, se você tem, por exemplo, você teve um AVC, você tem problemas nas veias, você tem uma ferritina alta. Ué, ferritina alta não é anemia? Opa! Ferritina alta é um quadro inflamatório. Então, se deu lá ferritina alta, transferritina alta, presta atenção, tá bom? Que pode ser um quadro inflamatório, um quadro autoimune. Então, nesse caso, meus amores, vocês têm que cuidar mesmo daquelas vitaminas que a tia Clara falou, que precisa para a produção dos glóbulos vermelhos. Então, vou repetir para vocês. Metade da população, pelo menos, tem o MTHFR, que a tia Clara fala em toda a live, e eu vou falar, porque pelo menos disso os médicos sabem agora, quase todos. Então, você vai poder falar para ele, vê se eu tenho hiperhomocisteína, porque se eu tiver, já tem que estar suplementando para ontem, tá bom, gente? Então, se você tem problemas de depressão, cansaço, desânimo na vida, ai, eu quero sumir, eu quero me matar, eu não quero, não, sabe, drama queen, gente, eu tô brincando, mas isso é sério. Pode ser anemia com um quadro de deficiências dessas vitaminas. Então, você tem que correr, porque olha só, deficiência enzimática, com mais as deficiências das vitaminas, baixa a dopamina, baixa a serotonina, e a pessoa fala assim, ai, eu não sei, eu não consigo fazer as coisas, eu não consigo terminar o que eu começo uma faculdade, não termino, eu começo um trabalho, eu não termino. Gente, olha, se você tiver anemia, pode ser que você sofra com essas dificuldades, tá? Então, como é que a gente cuida da anemia? A gente cuida, por exemplo, com o do Alcemix, né? Onicemix, que chama aí no Brasil, Onicemix. Ué, Onicemix, cara, por quê? Porque tem B12, porque tem ácido fólico, porque tem muita vitamina C, porque tem vitamina K, glutationa, zinco. Mas o que isso tudo tem a ver com anemia, Clara? Não tinha que ter ferro? Não, meus amores, é isso mesmo que você precisa, tá bom? Então, você vai dar aquelas vitaminas que você tem dificuldade de absorver, tá? Você vai cuidar da parte imunológica para melhorar essa condição, tá? E aí o seu corpo, né? A sua medula produzir através das vitaminas, produzir os glóbulos vermelhos, tá bom? E baixar os glóbulos brancos, porque às vezes, por causa dessa anemia, por causa dessa imunodeficiência, você fica com as células de defesa muito altas, fica um desequilíbrio, né? Umas muito altas, outras muito baixas, porque você vai fazendo inflamações, vai criando quadros de saúde. Então, uma anemia não é uma besteirinha, gente, também não é tomar sulfato ferroso só, tá? Se o médico passou, desculpa, mas procure se informar melhor. Um outro protetor imunológico para anemia é o Omniplus, tá? Tem que tomar muito Omniplus. Gente, eu tô tomando uma garrafa de Omniplus, que é garrafa, né? Eu tô tomando uma a cada 2 dias. Olha que eu tomo todos os outros suplementos. Por quê? Para tratar da anemia, que no meu caso é muito séria. E como é que a gente sabe se a pessoa, pelos sinais assim, Clara, se a pessoa tem anemia? Primeira coisa, olha para a cara dessa pessoa, tem cor?
não tem cor, é pálida, é amarelada. Não sei se vocês já me viram sem maquiagem, gente, eu sou amarelinha. É muito pálida. Então, essa pessoa é pálida, falta uma cor nessa pessoa, isso pode ser anemia, tá bom? Outra coisa, criança, o crescimento dela está diminuído, é aquela criança que não cresce, pode ser uma falta de, 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 de ferro, tá? Ela pode sofrer uma anemia. Então, a gente precisa olhar. Tem enjoo, olha quanta coisa que a gente não associa à anemia. Enjoo, pessoas que enjoam em carro, pessoas que sentem tonteira, pessoas que têm dores de cabeça constante, não sabe por que aquela dor de cabeça, né? Pessoas que têm insônia, irritabilidade. Então, eu sempre falo, às vezes você quer cobrar do seu filho um comportamento, um aprendizado, você quer que ele levante cedo, cheio de energia para ir para a escola, e não rola, meu amor, não rola. Você que a criança está desnutrida, ela não vai ter energia, vê lá. Oxigênio é vida. O que é anemia? É falta de oxigênio. Oxigênio. Então, não tem vida. Então, você fica nessa, sabe, nessa coisa de que leva na psicóloga, quer forçar, faz isso, faz motivacional, faz não sei o quê. Ai, não funciona. Claro que não vai funcionar. É um processo bioquímico que está faltando ali. Então, a gente precisa estar alerta para os sinais. Dor de cabeça, enjoo, irritabilidade, palpitação. Então, eu vejo tanta gente falando assim, ai, mas eu sofro tanto com uma ansiedade. E eu, às vezes, olho para a pessoa, será mesmo? Porque você sabe um pouco quem sofre de ansiedade, não sofre até pela pessoa falando, né? E aí você vai ver, a pessoa tem palpitações, tem aquele pânico, né? Às vezes dá aquela, parece que vai morrer, fica sem ar. Gente, esse taquicardia, e taquicardia é, sim, um sintoma muito claro de anemia. Isso é taquicardia, então os seus batimentos cardíacos vão lá embaixo, daqui a pouco eles vão lá em cima, aí você tem aquela falta de ar, aí o que o médico passa Rivotril da vida, né? E aí você vai piorando cada vez mais e não sabe por quê, em vez de olhar lá o seu examezinho, olha, tem aqui uma anemiazinha, vamos estudar, porque hemograma, gente, não diz que tipo de anemia você tem, ele diz só ali se você tem uma microcitose, uma anicitose, ele dá uma ideia. Então, viu um marcadorzinho ali diferenciado? Comecei a encher, olha, eu quero um hematologista. Foi no hematologista, ele não deu confiança, vai e pede uma segunda, uma terceira, uma quarta opinião, tá bom? Por quê? Porque se os sintomas persistem, tem alguma coisa errada. E a anemia é falta de oxigênio. Sabe, não adianta você ir a 1000 psicólogos, não adianta você tomar 1000 remédios para ansiedade se não flui oxigênio no seu corpo. Tá bom, meus amores? E vamos falar de um protetor imunológico para anemia, o OmniPlus. Por quê? Porque ali tem B12, tem vitamina C, tem o ácido fólico, tem o zinco, tem o magnésio, tem tudo. Por quê? Então, você precisa de tudo isso, claro, para tratar anemia? Não, basicamente você precisa de vitamina C, B9 e B12. Beleza. Só que se por causa da anemia você já fez processos inflamatórios, aí você vai ter que usar outras coisas, entendeu? Então é melhor você já usa tudo. Por quê? Porque os nossos suplementos não fazem sobrecarga, então eles não vão piorar. Presta atenção! Sábado que vem vou falar dos riscos da B12 e do ácido fólico sintético, desse que a gente compra na farmácia. É bom não, tá? Gente, por hoje é só. Muito obrigada. Eu peço a vocês carecidamente que me sigam nas redes sociais. Se você gostou dessa live, vai lá no meu YouTube, dá um like ou um dislike. Dislike também funciona. Fala bem ou fala mal. Se não gostou de alguma coisa, fala mal. Vai lá e fala, Clara, não gostei. Isso ajuda, gente, ajuda. O feedback é muito importante para a tia Clara saber se vocês estão gostando desse conteúdo, se vocês, o que tipo de conteúdo vocês gostariam de ver aqui, dá sugestões. Lembrem-se, eu estou aqui todo domingo para vocês, então eu preciso saber o que vocês querem ouvir, tá bom? Muito obrigada, e eu vou agora ler
Quem acertou aqui sobre as vitaminas? Hugo, tá comigo? Ô, tá me ouvindo? Tô te ouvindo agora. Gente, mas tem muito comentário. Ai, ai. Eu só queria fazer uma observação, Clara. Eu achava que anemia era só por causa. É uma pergunta muito complexa, né? A gente recebe bastante isso lá nos grupos que a gente faz a mentoria ali a respeito dos protocolos. A pessoa pergunta pra gente o que eu uso para anemia. E é uma pergunta tão complexa isso, né? Porque por causa da sua live de hoje, eu vi que a anemia, ela é um sintoma. Ela não é a causa do É, problema principal, né? exatamente. Tô certo pensar assim? Mas é isso que eu falo, né? Várias coisas que são consideradas doenças, na verdade, não são doenças, são sintomas, né? O que eu falei? Observa outros marcadores, vê se você tem doenças autoimunes, vê como é que é a sua questão óssea, vê como é que é o quadro de saúde, porque daí sim você vai saber por que você fez essa anemia? Por que você fez a anemia? O que está Uhum. errado? Pode ser uma gastrite, pode ser um câncer intestinal, pode ser tanta coisa, né? Mas aí quando você vai no câncer intestinal, por que você fez o câncer intestinal? Por que você fez uma gastrite? Então, uma coisa vai levando a outra e você acaba se conhecendo melhor, né? Vamos começar por parte. Por exemplo, a pessoa que ela quer investigar por que ela está sentindo cansaço, falta de ar, ela está sentindo dores, enxaqueca, como você falou. Eu tenho que procurar primeiro fazer o quê? A primeira coisa, eu no clínico geral, procurar direto o Você vai hematologista. no clínico, né, e fala isso. Se ele for um clínico bom, ele vai olhar para você e a primeira coisa que ele vai olhar é o seu tom de pele. Se você tem um tom de pele corado, por isso, ó, gente, quando eu vou ao médico, eu tiro a maquiagem, tá? Para eles olharem, né? Porque o cara não sabe. Então, ele vai olhar o seu tom de pele, ele vai olhar o seu cabelo, se você está perdendo cabelo, né? E se Tudo o isso médico, é indicativo. se for um médico que olha no rosto. Né? É aqueles, né? Mas se ele não olhar, ele vai te passar por certo, ele vai te passar um hemograma completo, que é um exame básico. Aí ali vai ter o MCV, vai ter uns marcadorzinhos. Se ali tiver um asteriscozinho naquele marcador, aí você já. O médico passa batido por esses marcadores. Ele vai olhar e vai dizer: Ih, tá tudo normal, não tem nada. Não, tá tudo bem contigo, tá tudo bem. Só eu sei. Eu tenho uma anemia hereditária que eu nasci com ela, que é a anemia falciforme, passei a minha vida toda, os médicos passam por aquilo ali e ninguém fala nada. Ah, beleza, tá tudo bem. E os Eu tenho uma marcadores amiga, estão lá. eu tenho uma amiga, na verdade, que ela tinha anemia por causa da menstruação. Ela menstruava tanto, 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 ela tinha muito fluxo menstrual e era intenso por 11 dias que acabava evoluindo para uma anemia. Peraí, isso aí pode ser e pode não ser, porque no meu caso, todas as vezes que eu falava dessa anemia, eu falava assim: olha só, olha aqui, ó, os marcadores, olha, tem microcitose, anicitose, olha aqui, não sei o quê, não sei o quê. Aí eles falavam assim: não, mas você não tem um fluxo menstrual muito intenso? Eu dizia: tenho. Aí eles diziam: então é por isso. Não, tá tudo certo. Não, pode não ser. O fluxo menstrual intenso já pode ser uma característica de deficiência imunológica, de desnutrição. Por que faz o fluxo intenso? O fluxo não é para Uhum. ser intenso. Se é intenso, pode ter ali um problema, pode ter miomas, pode ter que normalmente dá uma displasia do endométrio, uma endometriose, pode ter outras coisas ali. E por que faz essas coisas? A gente tem sempre que colocar o porquê. Por que faz Entendi. isso? Né? Tem que Então, é investigar, então. investigar. Se tiver anemia, você tem que começar a investigar a causa realmente do por que você está com anemia, né? Sim, anemia tem que investigar. Anemia principalmente é muito difícil a gente entender que a gente tem um filho adolescente, por exemplo, preguiçoso,
ele pode estar com muita anemia, cara. Você anemia. O moleque tá ali só no videogame. Ah, mas o videogame tem energia. Gente, não é energia. Você fica ali naquele negócio ali, não é energia. Gente com energia é gente que anda, pula, inventa coisa, vai encontrar com a namorada, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ficar no videogame ou sentado vendo televisão não é energia. Então, a gente precisa investigar. Eu costumo dizer, não tem gente preguiçosa. Se a pessoa está no sofá ali, que já fez um buraco no sofá, gente, tem que investigar por quê? Está doente. Porque quando você tem energia, você quer fazer coisas, você quer sair, você não aguenta ficar sentado, né? É um castigo. Então, é isso. Vamos às perguntas? Claro, eu tenho uma pergunta. Fala, meu amor. Então, minha luta com a anemia foi desde sempre, né? Desde como tempo, gente. Com uns 12 anos, eu tinha um problema de fluxo menstrual que durava 25 dias. Eu sempre tive problema na gravidez, nas minhas 2 gravidezes eu tive problema de anemia, tive que fazer reposição. Agora que eu conheci a OmniLife, eu tô tomando o OmniPlus, tá aqui, meu OmniPlus, sempre. Tá aqui meu sachêzinho. E a minha pergunta a gente já tem sachê aqui na Europa, a gente tá chique. Ora. A minha pergunta é que mesmo eu tô amamentando, não tô menstruando, porque sempre quando eu tinha menstruação, aparecia aquele sinal roxo na pele, né? Como se fosse um hematoma, alguma pancada, mas não tinha batido nada. E agora eu estou amamentando, não estou menstruando, e mesmo assim me aparece sinais roxos na pele, como se fossem uns hematomas. Eu quero saber se está relacionado à anemia ou não. Tá. E vários tipos de anemia estão relacionados a cânceres do sangue, não para te assustar, mas só para te dizer que mancha roxa no corpo é sinal que precisa ser investigado, tá? Gânglios também, você começou a sentir aquele gânglio meio inflamadinho assim, sabe? Você está sentindo, isso é um sinal. E então, pode ser vários tipos de anemia pode dar esses hematomas, mas se você tem isso facilmente, pergunte o médico, enche o saco até que te mande para um hematologista e que faça um estudo realmente, porque não é normal ter anemia. Se você tem anemia, você tem alguma coisa. Então, por exemplo, pessoas que têm anemia faz uma trombocitose. Ué, trombocitose não é aquilo que o sangue fica grosso? Sabe? A gente às vezes não associa as coisas, mas você pode estar fazendo uma trombocitopenia. Ai, gente, tão ruim essas palavras falar às vezes. Então, você pode estar fazendo coágulos, então pode ser pelos coágulos, é mais fácil falar coágulo, né? Você pode estar fazendo os coágulos, mas pode ser outra coisa também, sabe? Então, pergunta, enche o saco até você descobrir. Eles não gostam, porque eles vão dizer, tem nada, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu ouvi, tá tudo bem, tem nada a vida toda, até que... Ah, é verdade, você tem. Ah, que lindo, né? Passei a vida toda sem saber, sem tratar. Graças a Deus a gente tem a suplementação que está ajudando a gente. Vamos lá? Ah, o Hugo falou que tem tomado todos os dias. A Laura falou, nós é que agradecemos tanta dedicação de nos passar tantos conhecimentos. Que gracinha, a Laura sempre com a gente, uma querida. A Inêida falou, problemas respiratórios como asma, dificuldade de respirar, pode estar relacionado com algum tipo de anemia? Eu falei exatamente isso, gente. É muito comum. Então, aquela criança está sempre cansada, sabe, fazendo asma. E aí você vai no médico. Olha só como que as coisas são meio punk, né? Você vai no médico, aí a criança está fazendo asma. Aí o médico fala assim: tem que dar carne para essa criança, tem que dar carne, falta B12. Se o médico souber da história da B12, né? Falta B12, falta ferro, tem que comer muita carne. Essa criança precisa comer carne. Aí tu dá carne para a criança, aí piora a asma, entende? Piora a asma. Aí você fica sem saber o que fazer. Porque, na verdade, quando você tem anemia, você já faz um processo inflamatório, ou seja, você já fica com uma certa intolerância à histamina.
Então, não é só vou comer mais feijão, comer mais carne. Você tem que ver como estão os níveis de B12, os níveis de ácido fólico, e mesmo que estejam normais, são os sintomas que vão dizer. Então, se tem problema respiratório, tem asma, tem problema no pulmão, tem pneumonia de repetição, tudo isso está, por incrível que pareça, associado à anemia, gente. Vamos lá? Hugo vai ler as perguntas para mim, o que é que eu leio? Se você quiser, eu leio, sim, claro. Deixa eu pegar as perguntas mais acima. O Naldo também perguntou, né? Eu acho que a pergunta é parecida com a da Eneida. Outra pergunta da Eneida, se os sintomas de deficiência de B12 não podem ser confundidas com de outros problemas, como saber? Você não tem muito como saber, não. É pelos sintomas mesmo. E os sintomas podem ser outros. Por exemplo, você pega uma pessoa que tem hiperatividade, depressão, fibromialgia, Alzheimer. É tanta doença que vem da deficiência de B12. Aí como é que você vai saber? Não tem como você saber. Você vai fazer o exame de sangue, não não accurate. O que é accurate em o que é accurate em português? Eu nunca lembro. Não é what's accurate? Não dá para acreditar. Não consigo lembrar da palavra em português. Não dá para. Investigação? Não, quando você faz um exame de alguns marcadores, eles não são reais. Por exemplo, você pode olhar, uma pessoa pode ter B12 normal, ela pode ter ácido fólico normal, e ainda assim ela pode não ter o ácido fólico e não ter B12. Por que isso acontece? Eu como lá a carne, eu como os vegetais, então se eu tenho uma alimentação saudável, eu absorvi B12, eu absorvi B9, ácido fólico, como bastante fruta, bastante vegetais, então eu absorvi. Ele está lá, mas não está no sangue, porque a tia Clara sempre fala, você tem que sintetizar. Você não é o que você absorve, você é o que você metaboliza. Então, se você tem um defeitinho genético, você não metaboliza. Então, como é que a gente faz? A gente olha os marcadores no hemograma, se deu baixo, deu uma anemiazinha, aí você pede um estudo que chama estudo normocítico, eu acho, que eles vão olhar se as células elas têm um formato diferente, maiorzinho, menorzinho, uma forminha de trevo e tal. Eles vão olhar e eles vão colocar os nomes, é uns nomes complicados, né? Aí eles vão colocar os nomes embaixo. E aí, a partir daí, você vai investigar por que fez aquele tipo de célula diferente, né? Por que você tem uma célula lá com os desenhos diferentes? Então, você vai investigar. Então, o negócio é ficar no pé dos médicos mesmo. Faz o hemograma, deu uma diferençazinha, pede um estudo genético, e se os sintomas continuam, como por exemplo, mesmo que deu tudo normal, porque às vezes, gente, pode ter, dependendo do que o médico pediu, os exames podem vir normal e você ter o problema. Então, você veio normal, mas os sintomas continuam, você pede ao médico, doutor, dá para o senhor fazer um estudo aí, porque eu estou achando que eu estou com problema nas hemácias. Aí eles vão fazer e você vai ver que tem marcadores. Mesmo os marcadores, porque eu fiz um exame e a médica falou assim, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí eu levei num outro especialista, o especialista falou, epa, peraí, tem isso aqui, com isso aqui, com isso aqui, com isso aqui. E aí falou, realmente tem uma leucemia mieloide crônica. Então, para estava tudo bem, mas eu vi os marcadores não estavam bem. Aí eu fui procurar um outro profissional que, no final das contas, sabia do que estava acontecendo. Então, é o que eu digo para vocês. Se os sintomas persistem... Outra coisa, ansiedade, taquicardia, insônia, são sintomas. E não são sintomas, ela não cai do céu, não veio do nada, sabe? São sintomas que você desenvolveu por deficiências nutricionais. Agora, se você não sabe, a melhor coisa já ir tomando lá
o Unicemix, o OmniPlus, e vamos lá, né, se ajudando a melhorar. Obrigada. A Vânia disse, ótima explicação. A Eneida disse, anemia, de modo geral, Tem seja... várias perguntas aqui, claro, que são um pouco com relação aos sintomas. Acho que você já respondeu, né? A Beatriz tem uma pergunta interessante. É bom dar uma repetidinha, que às vezes alguém chegou atrasado. Ó, meu CRP, marcador de infecção no sangue, estava mais de 420 mil. Eu estava com sepsia. O mioma morreu, era o tamanho de uma cabeça. Obrigada. Então, a sepse, por que ela tem mioma? É aquilo que eu sempre falei. Tem muita menstruação, tem um problema. Aí pronto, achou o mioma. Por que ela fez o mioma? Tá explicado. Ela estava tendo uma sepse fúngica. Geralmente, tia Clara fala, mioma, ovário policístico, endometriose é o quê? Fungos. Não pode comer o quê? Açúcar. Tá, gente? Então, marcadores inflamatórios, às vezes a pessoa tem uma anemia inflamatória, porque tem muito fungo, muita bactéria, tá com a microbiota toda desregulada, né? Então, a Patrícia disse, claro, em relação a bebês, no caso de 10 meses, toma ferro todos os dias, e a quantidade de acordo com o peso, e se é certo ou errado. Ui! Toma ferro todo dia, quem mandou dar ferro para sua criança? Gente, lembra que eu falei ali da hemomacrocitose, acho que é esse nome? Então, excesso de ferro causa efeitos muito sérios de inflamação, de doenças inflamatórias autoimunes, causam efeitos muito sérios. Por que você está dando ferro para sua criança? Por quê? Tudo bem, se você dá um suplemento como o Supermix, que tem ferro, mas ali ele está na medida certa e tem todas as outras vitaminas. E tem outra coisa, é altamente absorvível. Então, não vai ficar ali acumulando. Ferro demais faz muito mal. E, normalmente, a gente não precisa do ferro, tá? A gente não precisa do ferro, a gente precisa de B12, a gente precisa de B9, que é o ácido fólico, a gente precisa de vitamina C, porque o ferro, a gente come um bife, tá ali. Entende? Por que você não absorve? É a vitamina B12 que é difícil de absorver, gente. Então, não é para dar ferro para as crianças, não. Se quer dar ferro, tá preocupada, quer dar ferro, dá o Supermix, porque ali tem tudo, Omnimix, né? Aí no Brasil, que é o equivalente, Hugo? É, o Minimix. O Shake também, viu? O Shake também. Então, vamos lá. Ah, a Nájila, minha professora de português, me lembrou aqui do hipocondríaco. O Naldo, Clara, assistir fraqueza como se fosse um desmaio. Pode ser anemia? Pode. Pode sim. Pode sim, Socorro, pode sim. Pessoa que vive cansada, desmotivada, não consegue fazer as coisas, tudo é muito difícil. Gente, isso é anemia. Isso é anemia. Pode ser anemia, né? Claro que não estou dizendo que é, porque a gente não tem como saber. Pode ser sim. Mas, gente, presta atenção nas crianças, tá? Claro que na gente também. As mulheres geralmente têm um marcador um pouco mais abaixo, mas se está fora daquela referência ali, já ó, é um alerta, você tem que dar uma olhada. E vamos suplementar, tá bom, gente? Ô, Hugo, tá faltando uma pergunta que você disse que ia fazer? Acho que esse sim. O Hugo me disse assim... Não, mas era com relação ao exame lá do sangue. Na verdade, foi não, durante... É isso não. Você falou para mim assim, é bom cozinhar em panela de ferro, lembra? Mesmo. Tem gente que bota prego, gente. Isso oxida o seu sangue. Pelo amor de Deus, não façam essas coisas. A gente não precisa de ferro. E outra coisa, você vai comprar aquele leite com ferro, você vai comprar aquele alimento que é adicionado ao ferro. Eles põem esse ferro mesmo, ferro de prego mesmo, gente. Não, 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 não.
Não comprem alimentos com ferro, não comprem, porque isso é muito perigoso. Você oxida o seu corpo, tá? Você vai enferrujar. Não é para comprar alimentos com adicionados de ferro, não. Pelo amor de Deus, vocês vão suplementar a vitamina B12, vitamina B9, de preferência ou a natural pelos alimentos, ou então você vai tomar um Unilife também. Não compra vitamina sintética, não, tá bom, gente? Bom, meus amores, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, dá um feedback para a Tia Clara, dá uma fofinha, vai lá, dá um like no nosso YouTube, comenta lá, diz eu não gostei, você é muito chata, ou diz assim, olha, adoro você, ou que qualquer coisa, faz sua pergunta. A gente está aqui para interagir, tá bom? Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. E até domingo que vem. Nós vamos falar. Beijo! Beijo! Finalmente, na semana que vem, nós vamos falar sobre obesidade. Tá? Oba, preciso! Nós vamos falar. Só que vão ser 4 módulos sobre obesidade, porque obesidade é um assunto muito, muito, muito difícil de falar numa live só. Então, a gente vai fazer 4 módulos falando sobre obesidade e você vai aprender tudo sobre obesidade. É mesmo aquela matemática de comeu menos do que gastou, já emagrece. As pessoas têm mesmo essa coisa de metabolismo mais lento do que o outro. Existe a coisa de obesidade genética? Será que isso é verdade? Mesmo é desculpa de comilão? Você vai saber tudo isso na próxima live e eu espero contar com vocês aqui. Gente, muito, muito, muito obrigada. Tem gente que está todo domingo aqui comigo. Obrigada, obrigada de verdade. É um privilégio, me sinto muito honrada. Beijo e saúde para todos vocês.